Estrelas e superestrelas declinam lentamente com o tempo até a inevitável aposentadoria, mas nem todas veem suas carreiras terminarem da mesma forma. Para um jogador como o Kobe, que, apesar de ter lutado nos últimos anos, saiu com um estrondo. Marcar 60 pontos no último jogo da NBA é incrível. Em todos os jogos durante sua última temporada, todos o aplaudiam enquanto celebravam sua grandeza. Infelizmente, a maioria das superestrelas não recebe o mesmo tratamento, seja por lesões ou outros motivos. Na verdade, muitos deles enfrentam uma situação semelhante à de Carmelo Anthony, pulando de equipe em busca de alguém que lhe dê uma chance. Não tenho certeza se Melo vai se aposentar, mas se sua carreira na NBA acabou, ele teve um dos piores finais de todos os tempos. Olá, sou Andy Hoops. Hoje, veremos 10 ex-estrelas da NBA cujas carreiras terminaram de forma pouco notável ou terrível. Número 10, Penny Hardaway. Na minha opinião, a carreira de Penny seguiu um rumo parecido com a de Grant Hill. Ambos foram superestrelas no início de suas carreiras e muitos acreditavam que dominariam a liga. Mas ao contrário de Hill, que se reinventou mais tarde em sua carreira em Phoenix, Penny não fez isso. Após uma grave lesão no joelho em 1998 aos 26 anos, a carreira de Penny entrou em rápido declínio. Ele nunca se recuperou completamente e em suas últimas 5 temporadas teve média inferior a 8 pontos por jogo. Após se aposentar em 2007, ele tentou retornar, unindo-se ao Miami Heat e seu ex-companheiro Shaq. Mas infelizmente ele não estava bem, então foi cortado da equipe apenas um mês depois. Número 9, Shawn Kemp. No seu auge, Shawn Kemp foi um All-Star 6 vezes e possivelmente o ala pivô mais explosivo e atlético que já vimos. Em 2000, aos 31 anos, Kemp teve uma temporada com média de quase 18 pontos por jogo pelo Cavs. Mas depois de ser negociado para Portland, seu jogo caiu drasticamente. De 2001 a 2003, as suas últimas 3 temporadas na NBA, ele teve uma média de cerca de 6 pontos por jogo. Seu declínio foi principalmente devido a drogas e ao ganho excessivo de peso. Aparentemente, ele pesava cerca de 154 quilos naquela época. Porém, ele tentou retornar ao Denver Nuggets. Em 2006, ele se reconectou com o treinador George Karl. Kemp disse: "Comecei a correr sem parar. Essa é uma das razões pelas quais eu queria vir para cá. Sabia que Karl não pegaria leve comigo desde que cheguei. Corri melhor que a maioria dos caras grandes aqui, estou mais avançado do que pensava, ansioso para ouvir deles." Infelizmente, Kemp nunca teve retorno deles. Número 8, Yao Ming. Em suas 8 temporadas na NBA, Yao foi selecionado para 8 Jogos das Estrelas. Extremamente popular, um dos melhores da liga e muito suscetível a lesões. Isso resume a carreira de Yao. Se não fossem as lesões no pé, ele estaria entre os 10 melhores centros da história. Mas aos 30 anos, ele teve 3 fraturas diferentes no pé esquerdo e foi demais para ele continuar. O período de Yao e Tracy McGrady em Houston foi marcado por lesões. Se estivessem saudáveis o tempo todo, poderiam ter alcançado muito mais. Alguns anos após se aposentar, Yao foi introduzido no Hall da Fama no primeiro escrutínio, um reconhecimento merecido por mudar drasticamente o jogo dentro e fora das quadras. Steve Francis, número 7. Francis foi um All-Star 3 vezes, um dos armadores mais explosivos que já vimos. Mas alguns problemas levaram a uma queda repentina. Quando ele estava em Houston e Jeff Van Gundy se tornou o novo treinador, eles não se entenderam. Van Gundy começou a focar o ataque em Yao, o que era melhor para a equipe, mas Francis ficou chateado. Ele estava chateado porque seus números e toques recebidos estavam caindo. Após ser negociado para Orlando, ele enfrentou novos problemas com a comissão técnica. Então, em Nova York, ele sofreu tendinite no joelho direito, encerrando efetivamente sua carreira. Aos 30 anos, o outrora empolgante e enérgico Francis estava fora da NBA, e depois disso, sua vida continuou a entrar em uma espiral descendente. Após seu padrasto cometer suicídio, Francis tornou-se um bebedor pesado. Ele também foi preso várias vezes e até hoje ainda está se recuperando de tudo isso. Número 6, Brandon Roy. Roy era um dos melhores da liga quando saudável. Até mesmo Kobe Bryant já disse que era mais difícil marcar Brandon Roy do que Kevin Durant. O que o tornava tão bom era que ele tinha um feeling natural para o jogo, ele era praticamente tudo o que você queria em um ala armador.
Porém, aos 26 anos, Roy foi diagnosticado com artrite degenerativa nos joelhos. Basicamente, a cartilagem iria se desgastar lentamente até não restar nada e ele não poderia mais jogar através da dor. Apesar de seu grande desempenho nos playoffs de 2011, ele não tinha mais nada a se oferecer depois disso. Ao tentar retornar aos Timberwolves, ele sofreu nova lesão no joelho que exigiu cirurgia, encerrando a temporada. Depois disso, sua carreira chegou ao fim. Número 5, Tracy McGrady. Os últimos anos de McGrady foram muito difíceis de assistir. Ver um ex-superastro como T-Mac lutando quando ele tinha apenas 30 anos, sim, foi difícil. Nas últimas 3 temporadas, ele atuou por 4 times distintos: os Knicks, Pistons, Hawks e Spurs. Tenho certeza de que ninguém se lembra de nada que ele fez nessas equipes, pois ele realmente não fez muito. Seus contemporâneos conheciam a situação de T-Mac e lamentavam o fim melancólico de sua carreira. Em um determinado momento, esses dois caras estavam frente a frente em seus auge, mas em 2010, Kobe ainda estava ganhando campeonatos enquanto T-Mac estava desesperadamente segurando sua carreira. Sua última temporada foi passada sentado no banco, assistindo os Spurs chegarem à final e quase vencerem. Mesmo que tivessem vencido, o próprio T-Mac disse que, mesmo que ele tivesse conquistado um anel nos Spurs, não significaria nada, pois não contribuiu para a vitória da equipe. Número 4. Gilbert Arenas. Todos nós já ouvimos falar do incidente com a arma envolvendo Gilbert Arenas e Javaris Crittenton, mas o que realmente encerrou a carreira de Gilbert foi uma lesão no joelho que ele sofreu contra o Charlotte Bobcats. Isso foi por volta de abril de 2007. Ele foi diagnosticado com um ligamento cruzado anterior rompido, o que normalmente não é tão ruim e os jogadores geralmente se recuperam, mas esse não foi o caso com Arenas. Ele teve várias recaídas após a cirurgia e nunca voltou a ser o jogador All-Star que era. Em dezembro de 2011, Arenas se tornou o primeiro jogador a ser dispensado pela cláusula de anistia. Era uma nova cláusula estabelecida durante a paralisação como uma maneira das equipes se livrarem de um contrato ruim e não terem que incluí-lo no teto salarial. Mas Arenas ainda estava recebendo pagamento. Na verdade, ele continuou a receber pagamento por anos após se aposentar. Aos 30 anos, ele teve uma breve passagem por Memphis. Como armador reserva de Mike Conley, ele tinha uma média de cerca de 4 pontos por jogo. Essa foi a última temporada de sua carreira. Número 3. Allen Iverson. É muito raro vermos um jogador com o talento e a popularidade de Iverson nesta lista. Perto do fim de sua carreira, era óbvio que ele começou a declinar, mas ele se recusou a acreditar nisso. Em 2009, ele expressou publicamente seu descontentamento por vir do banco. Qualquer jogador franquia que venha do banco, eu não conheço. Não conheço nenhum olímpico que venha do banco. Não conheço nenhum All-Star que venha do banco. Não conheço nenhum ex-jogador mais valioso ou tricampeão de pontuação que venha do banco. Desconheço jogadores All-NBA que sejam reservas, porque Allen Iverson é um deles. A relutância de Iverson em ser reserva fez com que ele deixasse o Memphis por motivos pessoais. Semanas depois, ele retornou aos 76ers sob uma grande ovação da torcida. No entanto, após jogar 25 partidas, ele também deixou os Sixers. Depois, ele jogou um ano na Turquia e, bem, foi isso. Foi um final estranho para a carreira de um jogador lendário como Iverson. Se ele tivesse aceitado um papel menor, poderia ter jogado por mais tempo. Ele não estava tão mal no fim da carreira, só não era mais bom o suficiente para ser uma opção primária. Número 2. Ralph Sampson. Quando falamos de grandes estrelas que caíram devido a lesões, normalmente alguém como Bill Walton viria à mente. Não inclui Walton, pois, apesar das lesões roubarem seu auge, ele ainda foi muito produtivo depois. Perto do fim de sua carreira, ele ganhou o prêmio de 6º homem do ano e o campeonato com os Celtics, então sua carreira terminou muito bem, dadas as circunstâncias. Mas o mesmo não pode ser dito para Sampson. Após conquistar o prêmio de novato do ano, integrar uma equipe All-NBA e 4 equipes All-Star consecutivas com médias de mais de 20-10 por várias temporadas, Sampson passou a enfrentar graves problemas nos joelhos e costas. Após uma grave lesão no joelho em 1987, ele foi negociado para o Golden State. Depois ele foi negociado novamente e terminou suas últimas 3 temporadas jogando apenas em 61 jogos combinados, com uma média de cerca de 3 pontos por jogo. Sampson se junta a vários jogadores dos Rockets que tiveram suas carreiras encerradas por lesões. No auge, ele e Hakeem Olajuwon eram as torres gêmeas originais. Levaram os Rockets às finais de 1986 ainda jovens.
não fossem as lesões de Samson e problemas com drogas de outros jogadores, poderiam ter sido uma dinastia legítima. E o número 1, Magic Johnson. Não há dúvida de que o fim da carreira de Magic foi diferente de qualquer outro jogador. Ele enfrentou Michael Jordan nas finais de 1991 e, meses depois, anunciou que contraiu o vírus da imunodeficiência humana. Na época, ninguém sabia tanto sobre o vírus da imunodeficiência humana quanto sabemos hoje. Ele usou sua plataforma para apoiar o combate ao vírus. Mesmo hoje, ele ainda está ativo na comunidade Vírus da Imunodeficiência Humana. Seu anúncio foi um dos momentos mais tristes, se não o mais triste, na história da NBA. Porque Magic significava tanto para o esporte. E todos amavam seu carisma e a maneira como ele jogava. No entanto, nem tudo foi ruim porque depois, Magic ainda jogou no Dream Team em 1992. Ele também fez um retorno em 1996 e jogou bem. Os fãs adoraram o retorno de Magic. Ele teve problemas com a equipe. Seus colegas reclamavam do tempo de jogo e sentiam que tudo girava em torno de Magic, mesmo não sendo mais sua equipe. Eventualmente, Magic sentiu que já tinha o suficiente e anunciou sua aposentadoria final após aquela temporada. E é isso, pessoal. Esses foram 10 jogadores que tiveram um final de carreira terrível devido a lesões, problemas fora de campo ou ego. Você acha que outros jogadores merecem estar na lista? Comente abaixo. Obrigado por assistirem e até a próxima. Paz!